Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós quebramos toda e qualquer tipo de contrariedade, de inveja, de maldade contra este lar, contra essa família. Meu Deus, proteja os filhos de toda a corrupção desse mundo, de tudo aquilo que pode desviá-los do propósito, de tudo aquilo, Senhor, que pode contaminá-los. Proteja as nossas casas. Nós clamamos agora e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. E profetizamos, Pai, que terão sucesso, que irão avançar, que irão crescer, que serão como árvores frondosas, cheias de frutos, e que na estação própria darão o seu fruto, por causa da presença do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor, já prepara tudo para os nossos filhos. No nome de Jesus, aqueles que têm filhos, ainda que são jovens, nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E aqueles que já têm filhos adultos, filhos casados, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal e que o Senhor os conduza ao caminho certo. Os conduza, Senhor, a passos verdejantes e a águas tranquilas. Nós te pedimos, Pai, assim como Davi no Salmos 23 ele declarou: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu Deus, que haja esse transbordar sobre a nossa vida. Sim, Pai, coloca mais e mais. Tu és o Deus mais do que o suficiente. Tu és o grande El Shaddai. Confiamos em Ti, Jesus. Invocamos o Teu santo e poderoso nome nessa oração. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, assim como esse testemunho que eu vou ler hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida de mulheres que não conseguem engravidar. E desde já declaramos a bênção do Senhor, o milagre, o extraordinário de Deus tocando na vida dessa mulher. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Você está preparado? Preparado para quê? Preparado para receber uma palavra de Deus. Preparado para receber uma instrução que vai mudar a tua vida. E aqui, nesse propósito que nós estamos declarando bênção sobre o nosso lar, profetizando sobre o nosso lar, pegue muito firme. Vamos fazer uma declaração profética. Faça comigo uma declaração agora. Diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha família venha ser um testemunho para a tua glória. No nome de Jesus, que eles venham ser luz aonde estiverem. Que o Senhor os guarde e os proteja quando não estiverem perto de nós. Que o Senhor possa guardá-los de toda contaminação, de toda má influência e de toda armadilha de Satanás. Proteja nossos filhos, Senhor. Proteja nossos filhos e livra-os de todo mal. Livra-os também, Senhor, da falta de sabedoria, da tolice, da insensatez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que profetizar sobre eles, independente se já são adultos, já são casados, se você já tem neto. Você tem que orar a vida toda. Uma das missões que Deus dá para os pais é orar a vida toda pelos seus filhos. A vida toda. A vida toda nós temos que orar pelos nossos filhos e depois vamos orar pelos nossos netos. Amém? Já coloca tudo em oração aí. Então escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Minha missão é orar a vida inteira pelos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das missões, né? Do pai, da mãe, né? Do avô, da avó. Olha o testemunho que eu recebi, por isso que eu orei até, inclusive no início da oração, por mulher que não pode engravidar. A Lacelete, que é uma irmã que acompanha nossas orações, ela escreveu assim: 2 clientes receberam a bênção de engravidar. Vivo em Israel desde junho e tenho orado pelas clientes que os médicos diziam ter dificuldade de engravidar. Na carta para Deus eu pedi e as duas estão esperando seus milagres. Deus operou. Obrigado pelo ensinamento
e pela academia. Que Deus abençoe La Celeste, que bênção, que alegria. Olha como Deus é maravilhoso, toda a honra e toda a glória a Jesus, porque se alguém fez um milagre foi Ele. Ele fez um milagre, nossa fé está em Jesus, nós cremos no Senhor, amém? Eu estou sempre dizendo para vocês, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. O que nós somos, irmãos, sem o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Hoje eu quero falar de 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. É tão sério assim? É tão sério assim. Tem 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. E eu quero poder compartilhar com você um pouco isso, certo? Nós vamos ler algumas passagens também. E a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se do orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Eu estava estudando esses dias o jejum de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia que um grande exército estava vindo contra o povo dele, contra Judá. E a Bíblia diz que ele colocou todo o povo a jejuar e a se humilhar diante de Deus. E no estudo que eu estava fazendo sobre jejum, o jejum de Josafá, eu cheguei a uma conclusão que um dos propósitos do jejum é quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes você está muito inflado da vida. Como assim inflado da vida? Sabe? Se a gente recebe só elogios na vida, a gente tem que desconfiar. Se a gente está só recebendo tapinha nas costas e só tem gente a favor da gente, a gente tem que desconfiar. Porque o inimigo quer nos destruir. Mas se ele não tiver porta para entrar, ele não vai entrar. E não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O altivo de espírito vai cair em ruína. Então, um dos propósitos do jejum é realmente reconhecer, sabe, quem nós somos. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está na minha vida. Eu sei que eu sou um vencedor, mais do que vencedor. Eu sei que eu sou salvo. Sabe, eu sei as coisas boas da minha vida, eu sei. Mas eu tenho que saber também algumas outras coisas. Que eu não sou todo-poderoso. Eu tenho que saber que eu não me curo a mim mesmo. Eu tenho que saber que se não é Deus na minha vida, eu estava perdido. Eu tenho que saber que eu dependo todo santo dia do Senhor. E eu tenho que saber que ainda que eu saiba fazer as coisas, ainda que eu ache que eu sou bom, na verdade, eu não sou nada sem Ele. Esse reconhecimento tem que haver em nossa vida. Porque caso contrário, sabe, você começa a confiar em outras coisas. Você confia nas suas habilidades. De repente você é um bom vendedor. Vamos dar o exemplo do vendedor aí. Não vou dar só exemplo da minha vida, vou te usar aí também como exemplo, você que é vendedor. De repente você é uma pessoa que arrebenta como vendedor. Você é um bom vendedor e tem bons clientes. E sabe, você bate metas, você é um craque nos negócios, você está evoluindo a cada dia. Só que você também tem que reconhecer que o Senhor é a tua provisão. Que mesmo que você seja um bom vendedor, mesmo que você seja, sabe, uma pessoa que das poucas que tem um talento nato para aquilo que você está fazendo, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, não podemos depender de nós mesmos. O orgulho, ele vem para nos assaltar. Você sabia que o orgulho vem para nos assaltar? Porque se a Bíblia diz aqui que antes da destruição vem o orgulho, que Deus tenha misericórdia de nós.
que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe. Porque a destruição, a Bíblia diz, quando ela vem, primeiro, antes dela chegar, chegou o orgulho. Então, antes da destruição, chega o orgulho lá, para dizer, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o insubstituível. As coisas só acontecem aqui nessa oficina por minha causa. As coisas só acontecem aqui nessa empresa por minha causa. Enquanto você deixar o orgulho ele falar mais alto do que a dependência de Deus, você vai ter um problema. E você sabe, quando a gente está inflado, e isso acontece com todos, irmãos, eu acho que esse problema do orgulho é um problema que a gente vai ter que lutar toda a vida da gente. Você quer ter sempre razão. Então você está no trânsito, você quer ter razão. Você está nos negócios, você quer ter razão. Você está numa reunião, você quer ter razão. Sabe, a gente, quando está inflamado pelo orgulho, só a gente está certo. Só a gente está certo, só a gente sabe, só a gente é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. O jejum, ele traz esse reconhecimento. Sabe, quando você ali foi demais, sabe? Você foi demais, você disse tanto sobre você e esqueceu de falar de Cristo. Você disse tanto sobre você, das suas qualidades, dos seus projetos, em nenhum momento a palavra Cristo saiu da sua boca. Nós temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque a graça vem dele. A nossa dependência vem dele. Nós podemos ser muito bons, você pode ser uma pessoa extremamente habilidosa, você pode ter aprendido muita coisa na vida. E mesmo assim você precisa de Cristo. Mesmo assim, sem Cristo não somos nada. A humildade, grave isso, a humildade ajuda você a alcançar o seu destino. A humildade ajuda você a alcançar seu destino. Quer ver? Quando Deus começa a tratar de um coração orgulhoso, quer ver? O silêncio começa a fazer mais parte da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que está inflada de orgulho, ela começa a disparar para cá, disparar para lá, comentários, críticas, sabe? E até mesmo dizendo, eu sou bom, eu sou incrível, eu faço melhor. Nós temos que ter cuidado. Quando o orgulho começa a falar por meio de nós podemos estar dando início à destruição. É como se você apertasse aquele botão do fim do mundo, sabe? Nos filmes, quando tem aquele botão, bom, quando você deixa o orgulho assumir a sua vida, você apertou o botão para a destruição e começou a contagem regressiva. Aí você diz, e como interromper a destruição? Reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Reconhecer que erramos, reconhecer que falamos demais, reconhecer, sabe, que o nosso ego e até mesmo a nossa capacidade, às vezes, porque é o seguinte, quando a gente é um líder, né, um líder da família, um líder de empresa, um líder de igreja, qualquer tipo de líder da vida, tá? Você é um diretor da escola. A gente tem uma certa autoridade, ok? Os policiais têm autoridade, o exército tem autoridade, os juízes têm muita autoridade, né? Os pastores têm uma autoridade na igreja, os donos da empresa têm autoridade na empresa. E isso faz parte, foi Deus que deu a autoridade para a pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu tenha poder, por mais que eu tenha influência, por mais que eu possa dizer, ó, faz isso, ou faz aquilo, ou ter coisas em minhas mãos, eu tenho que reconhecer que eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu preciso ser humano, porque eu estou lidando com humanos. Eu estou lidando com pessoas falhas que nem eu. Eu estou lidando com pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu preciso. E que
se eu não quiser me destruir, se eu não quiser me destruir, eu tenho que abaixar. Eu não estou falando de abaixar no sentido de você se humilhar para as pessoas. Eu estou falando no sentido de você aprender a orar mais, a ficar em silêncio, a entender que você, sabe, você precisa tanto de Deus, a ponto de que você precisa consultar Ele antes de tomar uma decisão, a ponto de, sabe, você, por mais que você seja importante num lugar, você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, elas são importantes e que o respeito deve prevalecer, o amor, a cordialidade, sabe, a integridade deve prevalecer. Então, quando você jejua e você está com o coração quebrantado e você ora, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem com um espelho e ele diz: olha para o espelho agora, filho, olha para o espelho. Aí quando você olha para o espelho, você vê. O que eu vejo? Você vê coisas em você. Quando você está na presença de Deus, que você não vê quando você está cheio do orgulho. Daí ali você olhando para o espelho e você vê, puxa, esse sou eu? Esse sou eu? Sim, esse é você. Puxa, mas eu estou até com vergonha das minhas atitudes. Então te arrepende aí. Pede perdão e não faz mais isso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo traz um quebrantamento. O Espírito Santo nos mostra, sabe, como valorizar as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você ser íntegro com as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você, sabe, ser uma pessoa respeitadora com as pessoas. E como você teme a Deus verdadeiramente. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu ia falar de 3 coisas, mas só deu para falar da primeira aqui. E talvez amanhã eu continue, eu não sei qual que é a direção que Deus vai me dar amanhã pela manhã, mas o orgulho pode arruinar a nossa vida. O orgulho pode arruinar a nossa vida. Se somos alguma coisa, somos por uma graça de Deus, certo? Se tudo está bem, é porque Deus está nos protegendo. Se na nossa mesa tem comida, é porque Deus é provedor. Se eu saí de casa para trabalhar e voltei para casa seguro, em paz, para minha família, é porque a mão dele esteve me protegendo a todo momento. Então reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que dependemos dele para tudo e que sem ele, é como diz a Bíblia, né? A nossa vida é como um vapor que aparece por um momento e logo desvanece. Às vezes você tem planos de orgulho, às vezes você tem projetos de orgulho, às vezes você quer ter atitudes de orgulho. E sabe, se você for a Deus, Ele vai falar com você. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido meu mentor, meu professor, e quando erro, o Espírito Santo vem e me mostra esse espelho. E eu às vezes não gosto desse espelho, mas ele sempre me leva a melhorar. E todos nós precisamos melhorar a cada dia, como ser humano, como pai, como líder, como empreendedor, como cidadão, certo? Esse é o propósito do Eterno para a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero pedir que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, não aperte o botão de destruição, né? Não deixa o orgulho dominar a tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas eu pedi e a pessoa não aceitou, mas você fez a sua parte. Isso é humildade. Você fez a sua parte, você não pode ficar se humilhando para a pessoa. Você já pediu perdão. Agora é ela e Deus. Amém? Simples assim. Escreve aqui nos comentários:
Seja humilde. Escreve aí, seja humilde. Seja humilde. Amém? É algo que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você já está sabendo o que está acontecendo aí da Academia Kingdom Global? Até domingo, ao meio-dia, aqueles que se inscreverem na Academia Kingdom Global vão poder receber 21 e-books, que são livros para você ler no seu celular, no seu tablet, são livros digitais. 21 livros, 21 temas que vão te abençoar tremendamente. Espero que você goste desses livros, espero que você leia todos eles, certo? Quem sabe é uma missão para um ano, né? Para você ler, tem muita coisa boa aqui nesses livros que vai te abençoar, tá? Tem uns e-books um pouquinho maior, uns um pouquinho menor, mas eu creio, você vai conseguir ler todos, vai ser muito abençoado, tá? E você pode se inscrever na Academia Kingdom Global por menos de R$10 até domingo ao meio-dia. Por quê? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas experimentem a academia. Eu quero que as pessoas experimentem. E se você não gostar, certo? Se você acha assim, não, isso não é para mim agora, antes de fechar os 30 dias ali que renova o ciclo, daí você cancela. E se não conseguir cancelar, entra em contato com o meu pessoal lá que eles te ajudam a cancelar, tá? Então, eu quero convidar você a experimentar a academia. Eu estive, olha só, segunda, terça e quarta. Eu estive aqui online com meus alunos na academia, respondendo eles, tirando dúvidas, sabe? Foi um tempo assim sensacional esses 3 dias. Hoje eu tive, às 9h45. E o ano que vem vamos ter inclusive um módulo de teologia dentro da nossa academia, para você ser edificado. Tem módulo aqui para liderança, tá? Tem módulo para empreendedor aqui dentro da academia. Tem eventos passados que nós já tivemos, está lá dentro da academia, certo? Tem aulas incríveis que eu dei. Enfim, a Academia Kingdom Global veio para edificar a tua fé, para ser uma plataforma de ensino, uma plataforma que vai trazer você para perto do profético, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e o link da Academia Kingdom Global está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, é só você procurar embaixo aqui do vídeo. Ok, gente? Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Então compartilha aí, manda para outras pessoas. Eu quero declarar agora o Salmo 91. E também, agora sábado, vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vai ferver aqui no coração do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja, uma igreja que meu pai começou e que agora nós estaremos servindo nessa igreja voluntariamente, né? Eu tenho dito isso, não queremos R$1 da igreja, ao contrário, temos semeado bastante nessa igreja, no reino de Deus, e vai ser um tempo maravilhoso. Nesse sábado, vigília começa às 18 horas, você pode vir aí de várias regiões do Rio Grande do Sul, enquanto caber gente a gente coloca lá, tá? Vai ser maravilhoso. E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e estamos orando para que Deus faça coisas maravilhosas, certo? Domingo pela manhã eu estarei ministrando, teremos cultos de manhã e à noite. Eu estarei no culto da manhã, então se você quiser estar com a gente, domingo 9h35 da manhã, 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. E eu vou falar uma mensagem na ceia sobre o piloto automático espiritual, como é perigoso, tá? Vou mostrar para você, certo? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para grupos. Se puder compartilhar para grupos de 100, de 1000, enfim, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que tem páginas no WhatsApp, manda na página que você tem. Nos ajude a levar essa palavra, porque se é vida para nós, por que não compartilhar a vida? Por que não semear a vida na vida dos outros? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo muito Deus aqui nessa oração hoje. Viu? Enquanto eu estou aqui, estou sentindo muito Deus. Deus está falando muito com a gente. Amém? Eu creio, há uma presença doce do Espírito Santo, está tocando em nossas vidas, há uma presença de Deus aqui. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, por causa que a Tua presença está aqui. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que o orgulho tomou conta das nossas palavras, o orgulho tomou conta das nossas ações, o orgulho influenciou nos nossos projetos e planos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Do fundo do nosso coração, te pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos que o nosso cálice transborde. E cada pessoa, Pai, que está sendo tocada por Jesus Cristo agora, que ela invoque a presença de Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar. Essa pessoa, Pai, que está sentindo que essa palavra é para ele, é para ela, Senhor, que nesse momento haja um profundo arrependimento. E eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo tocadas pelo Teu poder agora. E assim como Naamã, Pai, depois de ter vencido o orgulho, um milagre aconteceu na vida dele. Eu quero declarar que milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Senhor Jesus, nos ajude a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Senhor, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Remova agora toda enfermidade, remova todo laço, quebre as correntes espirituais na vida, na casa e no entorno dela. E profetizamos portas abertas, profetizamos provisão divina e declaramos: o seu cálice transbordará. Grandes coisas se moverão nessa vida e nesta casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, a vida abundante de Jesus Cristo está entrando aí. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação em toda essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar um aleluia? Então compartilhe agora essa oração. Deus maravilhoso, amanhã te espero às 6 da manhã com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor está trazendo um novo rompimento aí para a tua vida. Crê? Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus avanço, crescimento, e que o Senhor traga para a nossa vida a vida extraordinária que Cristo tem na sua palavra para nós.
Queremos viver essa vida abundante, essa vida cheia de alegria, essa vida cheia de paz e cheia de promessas de Deus. Promessas de salvação, promessas de mudança, promessas de libertação, promessas de vida, de comunhão com Deus. É essa vida extraordinária que nós queremos. E eu quero declarar, Pai, saúde a todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que opera milagres, aquele que transforma corações, aquele que restaura o corpo físico, aquele que restaura os movimentos, aquele que pode curar da infecção, aquele que pode curar da inflamação, aquele que pode mudar um quadro clínico. Eu quero declarar saúde no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. É no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração. Eu te peço também, Senhor, leva embora toda perturbação, leva embora opressões, leva embora todo cansaço, leva embora tudo aquilo que luta contra essa pessoa e que toda arma forjada contra ela não prospere. Nós quebramos completamente todos os planos de Satanás, toda obra do mal e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, Senhor Jesus. Sim, nós cremos em ti, Senhor, vá à nossa frente, abrindo caminhos, trazendo rompimento, trazendo o avanço, Senhor, abrindo portas, sim, e preparando, Senhor, as pessoas certas, preparando as ferramentas certas para nós em nosso caminho. Também oramos por provisões sobrenaturais, para que essa semana que está iniciando, Pai, seja uma semana de milagres, seja uma semana de provisão do Senhor, seja uma semana de grande e extraordinário poder e graça liberados sobre a nossa vida. No nome de Jesus pedimos a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Estamos no propósito da oração da vida extraordinária. Eu quero fazer um ato de fé, um ato profético junto com você agora, certo? Você que está com a sua planilha em mãos, eu gostaria que você levantasse a sua planilha, certo? E você que não tem ainda, baixe gratuitamente lá no meu site, é gratuito para você baixar. E se você não conseguir baixar, pegue uma folha em branco mesmo e faça a sua planilha. São 7 áreas da vida que nós estamos orando e profetizando. Estamos no 7º dia de oração. Amém? E estamos crendo no agir de Deus. Então você vai pegar aí a sua planilha, levanta ela para cima assim e diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, profetizamos bênção sobre essas 7 áreas e declaramos que o Senhor está no controle de cada uma das áreas da minha vida. Também creio, Jesus, que Tu é quem controla as portas da minha vida. Entrego tudo a Ti e declaro que Tu és o Deus da minha salvação, o Deus do meu socorro, que nada me faltará, porque o Senhor está na minha vida. Eu libero palavras de bênção, de vida, de crescimento, de abundância, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes aqui nesse propósito. Amém? Estamos profetizando, estamos com 2 motores, oração e jejum. Certo? Tenho ensinado isso para vocês, que a oração é como um motor que vai abrindo caminhos, que leva você a romper, mas o jejum é o segundo motor. Vai dar a você mais velocidade, vai dar a você mais rompimento. Eu creio nisso. Amém? Só que o jejum também vai trazer um outro trabalhar de Deus. Ele vai trazer também uma libertação para a sua vida. Porque quando você se aproxima de Deus, não tem como você ser igual. Você é outra pessoa. Amém? A pessoa que se aproxima de Deus, o próprio Espírito Santo, a presença de Deus, vai transformando a vida dela. Vai aumentando, sabe, a comunhão dela com a palavra, vai aumentando a comunhão dela com Deus. É maravilhoso, é incrível o jejum. E hoje eu quero trazer duas palavras para você, que inclusive eu trouxe a ministração completa sobre os bloqueios que impedem o crescimento. Bloqueios que precisam ser removidos para que você cresça. Eu falei hoje no culto que eu ministrei, hoje pela manhã, não sei se você viu a palavra, se você esteve presente, seja no presencial, seja no online, mas essa palavra mexeu muito comigo. Essa palavra mexeu muito comigo
Eu quero compartilhar duas coisas apenas, de toda aquela mensagem, duas coisas eu quero salientar aqui para você. E se você não assistiu, eu quero convidar você a assistir, porque vai ser bênção na sua vida. Existe pelo menos 2 bloqueios ao crescimento que eu quero falar com você hoje. 2 bloqueios ao crescimento. O primeiro deles é estar num lugar que você não foi chamado para estar. Eu sei que as pessoas dizem que você pode se meter em qualquer lugar e que Deus vai abençoar. Não. Deus vai abençoar no lugar da promessa. Ele vai te abençoar aonde Ele lhe colocou. E nós temos que aquietar o nosso coração onde Deus nos colocou. E entender que também as mudanças fazem parte do plano divino. Não é todo mundo que Deus chamou para estar fixo num lugar. Tem pessoas que Deus chamou para se movimentarem. A Bíblia nos diz, em Mateus 10,14, preste atenção, e ele ensinou aos seus discípulos, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus não foi aonde ele era solicitado. Jesus sempre foi aonde ele era desejado. Nós temos que ir aonde há propósito, porque onde não há propósito, não tem por que você ir ou até mesmo permanecer. As coisas mudam e muitas vezes Deus muda o cenário, mas muda também as pessoas de lugar. Nós precisamos ser cuidadosos com o lugar onde semeamos nossas sementes de energia, amor, tempo e conhecimento. Você tem que saber aonde você está semeando. Porque podemos estar semeando num lugar errado. Podemos estar semeando onde já tem muita gente. Podemos estar semeando, sabe, aonde a concorrência é maior, ou semeando em um lugar que está sendo apenas cansaço, aonde está sendo apenas fadiga para você. Então nós temos que ser muito pontuais e direcionais ao propósito de Deus. Se nós, sabe, nos enganarmos de estar num lugar que Deus não nos chamou para estar, não cumpriremos o nosso propósito. Então, eu preciso trabalhar no lugar que Deus quer que eu trabalhe, eu preciso morar onde Deus quer que eu more, eu preciso investir meu tempo, meus recursos aonde Deus quer que eu esteja. Caso contrário, vai ser apenas cansaço. Vai ser apenas cansaço, vai ser perda de sementes e não é o que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Jesus disse, se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Olha o que Deus estava dizendo aqui. Olha o que Jesus falou para nós. Ele estava dizendo, se você ver que não há propósito de você estar ali naquele lugar, sai daquele lugar. Porque o lugar que nós precisamos estar tem que ser um lugar de propósito, certo? Tem que ser um lugar de propósito. A gente tem que entender, aqui há um propósito para eu estar, aqui há um propósito de eu permanecer e aqui eu vou ficar e ponto final. Se você vê que você não está rendendo num lugar, ou que você está, sabe, num lugar onde as suas forças estão sendo arrancadas de você, meu conselho é que você recalcule a rota. Peça ao Espírito Santo para atualizar você do plano dele, para que ele coloque paz no seu coração. Porque há momentos da nossa vida que Deus vai colocar paz no nosso coração para permanecer onde está. Agora, tem momentos que ele vai dizer, ei, você está muito quietinho aí, você está muito devagar aonde está, eu preciso fazer uma mexida na tua vida, eu preciso movimentar a tua vida. E a gente precisa estar muito atento aos sinais de Deus, sabe? As movimentações de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Do lugar que Deus vai te levar ou para aquilo que Deus vai mostrar para você. Você tem que ter um coração livre em Deus. Você tem que ter um coração livre em Deus, você tem que ter um coração tranquilo em Deus para você poder viver o extraordinário do Senhor na sua vida.
A segunda coisa que eu queria falar para vocês, que inclusive eu ministrei sobre isso hoje, eu ministrei hoje no culto da igreja, segurar o seu dom é talvez um dos piores pecados e erros que você pode cometer. Seu propósito forçará seus dons a florescer. Eu vejo muitas pessoas que, por medo dos homens, por receio, acabam segurando e até mesmo enterrando seus dons e seus talentos. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Há dons que Deus colocou na nossa vida. Eu sou continuista, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito no derramamento do Espírito Santo, eu acredito em revelações, eu acredito em palavra profética, eu acredito em batismo no Espírito Santo e eu acredito que Deus deu dons aos homens, Deus deu dons, Deus deu capacidades, Deus deu talentos para os homens e nós não podemos, simplesmente ignorar o que nós recebemos de Deus. Tem muita gente que, em nome de eu posso dizer, de um conforto, acaba ignorando a realidade dos dons espirituais, acaba ignorando o que Deus entregou para ela. Quando você está no teu propósito, os dons, eles vão querer florescer, porque Deus te deu algo para florescer. Quem é que só guarda semente? Deus não quer que você guarde sementes. Deus quer que você, use seu pleno potencial. Use aquilo que Deus te deu, use aquilo que Deus te entregou. Você tem que aprender a ser cirúrgico nisso. E mais, há pessoas que estão segurando seus dons espirituais com receio da crítica, com receio do que vão pensar, com receio do que vão falar. Você tem que ser uma pessoa, eu posso dizer, bem calibrada, uma pessoa que saiba se mover, com cuidado. Isso é uma coisa. Agora, você deixar de colocar os teus dons para fora, deixar de colocar para fora aquilo que Deus te deu, por causa que os outros não vão aceitar, ou porque você vai ser rechaçado ou rejeitado, é talvez um dos piores erros que você pode cometer. Por isso, seu propósito, ele forçará seus dons a florescer. Porque você só vai ir para frente, escute isso, você só vai ir para frente no seu propósito, se você despertar os dons que você recebeu da parte de Deus. Você tem que deixar eles florescer. Você tem que deixar eles crescer. Você tem que deixar com que os teus dons eles manifestem. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E quero convidar você a conhecer nossos devocionais, Café com Jesus, os 2 devocionais juntos, dá mais de 700 orações. Se você ainda não adquiriu nossos devocionais, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos devocionais. E você que é meu aluno na Academia Kindle, amanhã nós vamos começar um novo capítulo dentro do nosso módulo de treinamento profético, que é imperdível, certo? Eu creio, eu me preparei inclusive, tá? Eu sei que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E você que não é meu aluno na Academia Kindle Global, vem se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. Se torne nosso aluno, vamos caminhar juntos, ainda mais se você tem um chamado de Deus, se você carrega um dom de Deus, vem se tornar nosso aluno, tá bom? Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua planilha de oração, tá? E nós vamos apresentar a Deus. Eu estou muito feliz, tem muita gente, mas olha, algum milhar aí de pessoas do exterior que está nos acompanhando. Eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que tem compartilhado essas orações, né? Principalmente pessoas que estão sempre aqui conosco, compartilhando, mandando a oração, sabe? Que Deus abençoe a tua vida, porque você, fazendo isso, você está sendo generoso ao compartilhar. Tem muita gente próxima que precisa de uma palavra, está precisando de uma direção exatamente a que muitas vezes é falada na oração. Amém? Então, eu quero aqui parabenizar a cada irmão, a cada irmã que tem compartilhado as orações em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu quero orar agora, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nesse projeto de oração junto conosco. Essa pessoa que está crendo, ó Deus, que Tu és Deus, Deus de milagres, Deus que opera o sobrenatural, Deus que cura, Deus que salva. No nome de Jesus eu quero orar, Pai, por essas 7 áreas e profetizar a vida extraordinária no nome de Jesus. Queremos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E eu oro, Senhor, hoje em especial, para que todo aquele que tem um dom de Deus, que deixe de segurá-lo, mas que ele comece a deixar florescer esse dom, essa capacidade, esse talento, essa habilidade que Deus deu. Espírito Santo, a mesma oração que Paulo fez, a mesma declaração que Paulo fez, eu faço nesse momento. Que eles despertem os dons, que eles despertem o que Deus deu a eles, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Nós cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde, saúde completa e total à vida dessa pessoa. Também profetizo que essa semana, Pai, será uma semana de provisão, uma semana de recursos abundantes, uma semana, Senhor, onde contas serão pagas, responsabilidades serão colocadas em dia, em ordem, porque a Tua mão de poder, a Tua mão que provê, a Tua mão que realiza milagres, está liberando milagres nesse momento. Derrama da Tua graça, da Tua Shekinah, do Teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, libera do Teu poder, libera da Tua graça sobre a vida de cada pessoa. No nome de Jesus Cristo, visita Teus filhos e filhas. Visita Teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua intervenção, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Em uma só fé, diga assim comigo: eu recebo dessa graça abundante e da vida extraordinária por meio de Cristo Jesus. Amém e amém.
Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe, mande aí e que Deus te abençoe. E se você perdeu a palavra que eu trouxe hoje, que essa aqui foi só uma partezinha do que eu falei hoje à noite, assista. Você vai ver como Deus vai falar com você. Até mais e que Deus abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que essa semana será uma semana de respostas divinas, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de boas conexões, uma semana de renovo, uma semana cheia da presença de Deus, uma semana de visitações sobrenaturais do Senhor, uma semana de livramento, uma semana de família, uma semana de abundante graça no nome de Jesus Cristo. E apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos da vida extraordinária. Hoje é o 21º dia e somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem feito grandes coisas e declaramos, ó Deus, que cada uma das declarações que nós fizemos hoje no culto da manhã, cada uma daquelas declarações certamente já estão operando na nossa vida, já está uma liberação sobrenatural sobre nós e sobre a nossa casa. Nos rendemos a Ti, Pai, e apresentamos todos os pedidos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Hoje nós encerramos oficialmente esse propósito aqui, da oração da vida extraordinária. E amanhã nós vamos fazer 7 dias orando e buscando uma grande resposta do Senhor. Eu sei que muitos de vocês precisam de uma resposta de Deus, assim como nós, porque por mais que você esteja sempre buscando uma direção de Deus, há sempre coisas novas que vão aparecendo no caminho e eu tenho aprendido e tenho ensinado isso, que consultar a Deus tem que fazer parte da nossa vida, receber a resposta de Deus no que empreender, aonde investir, se devo fazer aquela parceria ou não, se devo fazer aquela mudança ou não, tudo na nossa vida tem que ser dirigido pelo Senhor. Essa tem sido a minha oração e eu tenho dito ao Senhor, meu Deus, eu quero me mover pela Tua palavra, eu quero me mover pelos comandos do céu. Eu quero que o Senhor verdadeiramente guie a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, me conduzindo, me direcionando. E disso eu tenho feito, sabe, a minha missão diária de me entregar a um propósito maior, me entregar a uma direção do Senhor. Porque a direção do Senhor está sempre certa. A direção do Senhor está sempre certa. Às vezes a gente falha em interpretar, mas a direção do Senhor vem sempre certa. Quando Deus responde, Ele sabe o que Ele está trazendo para você. Amém? Você que está entrando agora aqui nessa oração, quero pedir para você já deixar sua curtida nesse vídeo e compartilhar com amigos, com parentes, em grupos. Abençoe a vida de pessoas. Tenho certeza que você foi muito abençoado pela palavra que foi ministrada hoje às 9 da manhã no culto e foi maravilhoso, foi um tempo incrível. E se você não assistiu, assista, você vai ser muito abençoado. Deus me deu uma palavra que está lá em João capítulo 5. João capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, em hebraico chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E o paralítico disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim.
Então Jesus lhe disse: levante-se, olha só, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Você sabe o que me impressiona aqui nessa palavra de Jesus? É que o Senhor não permitiu que aquele homem vivesse mais um dia estagnado. Quando o Senhor chegou nesse lugar chamado Betesda, nesse tanque, esse homem estava lá por 38 anos. 38 anos. 38 anos é uma vida, é quase metade de uma vida. E para alguns é mais até do que metade da vida. Então, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus viu a estagnação daquele homem. A Bíblia diz que Jesus o viu. Assim como Jesus vê a mim, assim como Jesus vê você, Jesus viu aquele homem. 38 anos. Ele estava estagnado, travado, a vida paralisada. Quantos projetos adiados, quanto potencial adiado, quanta coisa aquele homem poderia estar construindo, mas não podia porque estava estagnado. Aí você diz assim: não, mas ele estava estagnado porque era a condição dele, era a situação que ele estava que fazia com que ele estivesse estagnado. Eu concordo com você, mas você há de concordar comigo também que quando Jesus chegou, a estagnação foi embora. O que vai fazer as coisas movimentarem na nossa vida é Jesus, é a presença de Jesus, é o poder de Jesus. E quando Jesus chegar para você, ele vai dizer exatamente o que disse para esse homem: levanta-te e anda, sai daqui dessa estagnação. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós temos que ouvir a voz de Jesus hoje, que está falando comigo e com você. E a voz de Jesus está dizendo: saia da estagnação. A voz de Jesus está dizendo: nem mais um dia você vai permanecer perdido, mas nem um dia você vai permanecer sem direção, mas nem um dia você vai permanecer travado. A partir de hoje você levanta e anda. A partir de hoje, você vai viver o que eu tenho para você. Você vai viver o extraordinário, você vai viver o incrível, você vai viver dias melhores, você vai viver o que eu tenho reservado para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Nem mais um dia estagnado, nem mais um dia paralisado. Existem pelo menos 4 coisas que produzem estagnação. A primeira delas é a falta de projetos. Por que você não está projetando mais nada? Por que você parou de projetar, parou de sonhar, parou de querer realizar? Já realizou bastante? Já fez bastante? Já tentou bastante? E agora, o que você quer é pendurar as chuteiras, é se aposentar e é viver uma vida, sabe, mais calma? Bem, você pode viver uma vida mais calma, mas não sem projetos. Tudo na nossa vida precisa ter um projeto. Se eu quero que algo ande na minha vida, eu preciso de projeto. Se eu quero que as coisas avancem, eu preciso de projeto. Eu tenho dito que o piloto automático é destruidor na vida de qualquer pessoa. Eu não estou falando do piloto automático do carro, estou só usando uma analogia. Estou falando que você viver no automático, sabe? Você viver no automático, ou seja, dorme, levanta, trabalha, dorme de novo, depois levanta, trabalha, dorme de novo e assim todos os dias. Ou seja, sem projeto, sem sonho. Não, eu quero no final do ano trocar de carro. Esse é seu projeto, só trocar de carro. E se eu disser para você que talvez esse não seja apenas o projeto de Deus, Ele pode ter projetos adicionais para você. Aí você diz: e como é que eu descubro isso? Você tem que estar tão perto da presença de Jesus, a ponto, sabe, de você receber a transferência dessa informação do futuro, do que Deus tem reservado para a tua vida. Está chegando o tempo, e Deus está dizendo isso para você, que Ele vai abrir os projetos dEle para aqueles que o amam. Ele vai abrir os projetos dEle
para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. Esse é o tempo chegado na tua vida. Esse é o tempo que Deus tem para a tua vida. Esse é o tempo que Deus quer realizar grandes coisas na tua vida. Mas para isso, você vai ter que se aproximar de Deus. É bem como a palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã. Nós temos que nos aproximar de Deus. Porque nessa proximidade de Deus, assim como Moisés se aproximou do Senhor, a tua vida vai ser reconfigurada. Porque é impossível alguém que se aproxima de Deus e não ter a sua vida transformada. Quantos de vocês estão aí, vivendo uma vida estagnada? E Deus está dizendo, se aproxima de mim, eu vou te dar projetos novos. Te aproxima de mim, eu vou abrir os meus segredos para você. Muitos de nós acabam, ficando saturado de tentar, saturado até mesmo de realizar coisas na vida. Mas chega um momento que Deus movimenta as coisas na nossa vida, Ele nos dá um gás novo, Ele nos dá um novo fôlego, para que a gente tente coisas agora segundo Ele. E eu vou dizer para você, os projetos de Deus sempre vão trazer alegria. Os projetos de Deus sempre vão trazer prazer. Os projetos de Deus sempre vão trazer um ânimo, um refrigério, um frescor do Espírito para a nossa vida. A segunda coisa que produz estagnação é o desânimo. O desânimo é uma das maiores armas que o inferno usa, porque uma pessoa desanimada, ela pode até fazer as responsabilidades dela, cumprir seus compromissos, trabalhar, mas uma pessoa desanimada, ela está puxando o próprio corpo, porque o corpo dela não quer estar onde ela tem que estar. Uma pessoa desanimada, ela vai prejudicar a família. Uma pessoa desanimada, ela sabe aonde ela parar, ali ela vai sentar, ali ela vai ficar, porque o desânimo faz isso. O desânimo suga você, suga a sua inspiração, suga seu brilho. O desânimo é algo terrível. E se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos combater o desânimo. E a maneira de combatermos o desânimo não é só com novos projetos, mas é também buscando o Senhor para ter um renovo que só Deus pode dar. Tem coisas que só Deus pode restaurar na nossa vida. Você pode, tentar se motivar com certas coisas, você pode andar com gente diferente, você pode mudar de ares, indo para um outro lugar, mas o desânimo é como se fosse uma semente que vinga dentro de você e ela se enraiza tão profundo dentro do seu ser, que aquilo ali começa a se alimentar da sua alma, começa a se alimentar de você. Então o desânimo precisa ser tirado e só vai ser tirado completamente esperando no Senhor, a Bíblia diz. Em Isaías capítulo 40 está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é isso que você precisa, esperar no Senhor. Só que a maneira de esperar em Deus é buscando. Então, esperar em Deus é buscar. Eu não tenho como ficar apenas de braço cruzado. Não, eu tenho que buscar a Deus. Isso é esperar. Você tem que vencer o desânimo. A terceira coisa que estagna é a zona de conforto. A zona de conforto, ela destrói sonhos. A zona de conforto, ela te agarra. Ela é como uma poltrona confortável, que coloca o controle da televisão nas suas mãos e faz você ficar ali relaxado. Só que a zona de conforto, você não consegue construir nada nela. A zona de conforto, ela é um limitador natural e também um limitador espiritual. Então, quando você chega a um determinado equilíbrio na vida, ou você chega a um lugar que para você está bom, certo? Você está contente com aquilo, a zona de conforto ela vai lhe abraçar. E se você não identificá-la como algo ruim, se você não identificá-la como algo destruidor, você vai continuar preso, espiritualmente. Você vai continuar preso espiritualmente a uma coisa que está também sugando você. Então, olha só, dessas três coisas que nós falamos até agora, você vê que sempre há algo sugando.
O que estagna o homem é na verdade algo espiritual que o suga. E a quarta coisa é a direção errada. Mais importante do que estar correndo é você correr para a direção certa. E tem muita gente fazendo coisas fora da direção do Senhor. Sabe, estão plantando coisas fora da direção de Deus, estão batendo em portas fora da direção de Deus, estão semeando fora da direção de Deus essa direção errada está custando para você não só dinheiro, mas tempo, está custando de você propósito, está custando de você também coisas que você poderia estar acessando. Então, a direção errada, ela vai bloquear, a direção errada, ela vai impedir. E você precisa buscar a direção que vem da boca de Deus. É Deus quem vai dar direção para você, é Deus quem vai lhe direcionar, é Deus quem vai lhe guiar, é Deus quem vai mostrar para você o caminho das coisas, e eu creio nisso. Por isso eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você tem que buscar a direção certa de Deus para a sua vida. Você tem que buscar o que Deus quer para você. Vá aonde Deus está lhe direcionando, vá fazer o que Deus está colocando no seu coração, e você vai poder sair da estagnação e vai viver os planos e os projetos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui, e eu quero também convidar você. Quarta-feira eu estarei lançando a Escola de Profetas às 6 horas da manhã aqui. O que é a Escola de Profetas? É uma plataforma profética, onde nós ensinamos você a ouvir a voz de Deus. É um ambiente, sabe, que vai trazer com certeza inspiração para você, ânimo, vai lhe ajudar. Nós tivemos 2 dias incríveis, onde nós tivemos experiências maravilhosas, agora no último final de semana. Tivemos a Escola de Profetas, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Itália, veio gente de outros países que agora eu nem lembro mais, gente de todo o Brasil estava aqui com a gente. E daí você pergunta, puxa, alguém vir dos Estados Unidos para cá? Ou, enfim, por que as pessoas fazem isso? Bem, porque quando você está num ambiente profético, você sempre recebe alguma coisa que pode mudar a sua maneira de ver. E mais, eu tenho certeza que toda escola ela tem um propósito muito específico de Deus. E pessoas são visitadas por Deus. Então, não é para te ensinar, sabe, a ser profeta, é para te ensinar a ouvir a Deus, a tomar decisões certas na tua vida, a ser dirigido para o lado certo. Então, eu convido você, quarta-feira agora, e as vagas geralmente fecham muito rápido, e eu gostaria muito que você estivesse conosco em janeiro, certo? Nessa Escola de Profetas vai ser algo maravilhoso. É algo que Deus me deu já fazem alguns anos, e tem sido incrível, tem sido maravilhoso. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Também quero falar rapidamente dos meus livros, meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar para você como é que é. Olha só. Aqui você tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia aqui, uma oração para você fazer comigo, e aqui você vai fazer a sua própria oração. Você vai pegar uma caneta e você vai fazer a sua oração. São 2 devocionais, certo? Que tem abençoado a vida de milhares de pessoas e que vai abençoar a tua vida também. Comece seu dia na presença de Deus, mas nunca esqueça, comece lendo a Bíblia, certo? Comece lendo a Bíblia, depois você pega o devocional. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos pegar a nossa planilha agora e vamos levantar um grande clamor ao Senhor. E você que não tem essa planilha, coloca aí nos comentários o teu pedido de oração, amém? E amanhã eu vou começar um propósito de 7 dias buscando uma resposta do Senhor, uma grande resposta. Você está precisando de resposta? Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo vocês aqui na oração junto comigo, tá? E também quero dar um recado aos meus alunos da academia. Amanhã eu não poderei ter a academia, tá? Estarei com vocês na terça e na quarta essa semana, mas amanhã não, porque eu usei demais a minha voz essa semana que passou e amanhã eu tenho mais as lives diárias, então eu não posso forçar demais, tá? Eu já estou no limite do limite, para você ter uma ideia. Então eu preciso amanhã dar uma descansada nas minhas cordas vocais e depois, aí na terça-feira eu já tenho a aula dentro da Academia Kindle, tá bom? Quem é meu aluno aí, espero a compreensão de vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti todas essas 7 áreas que nós temos apresentado diante do Senhor e tudo aquilo que foi profetizado, Pai, declarado profeticamente hoje, no culto das 9. Senhor, nós chamamos aquelas palavras, aqueles decretos proféticos para cada uma dessas áreas e declaramos a Deus que viveremos não uma estagnação, mas como Jesus disse para aquele homem, levanta-te e anda. Meu Deus, que comece um grande movimento de Deus agora na minha vida e na vida de cada pessoa que está também aqui nesse propósito, que as coisas comecem a movimentar, o que estava travado seja destravado, o que estava parado comece agora a andar. No nome de Jesus nós oramos por um grande mover, oramos por um grande movimento de Deus, oramos por bênçãos do Senhor no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado totalmente, completamente, no nome de Jesus Cristo. Visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, visita a sua família, visita tudo que estiver ligado a ela agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor e que todo laço de Satanás seja desfeito. Que todo tipo de artimanha de Satanás para tentar estagnar, para tentar paralisar, que seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, visite cada pessoa, visite cada lar. Leva embora a insônia, leva embora as perturbações, leva embora a confusão, leva embora os atritos, leva embora a angústia, leva embora a aflição e que venha sobre a vida dessa pessoa um sentimento de propósito, que venha sobre ela a alegria do Senhor, a força do Senhor em nome de Jesus. Senhor, inspira teus filhos a coisas novas, a coisas grandes e poderosas. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa e a tua família em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Amém? Compartilha aí. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Até mais.